E é uma alegria estar de volta aqui. Não lembro quantas vezes já tivemos o privilégio de estar com os irmãos no sábado. A minha esposa também já pregou aqui uma certa ocasião. E é sempre bom retornar aqui a esta igreja que é tão acolhedora, tão simpática. Nós vamos dedicar algum tempo, agora pela manhã e à tarde também, para falarmos um pouco do nosso DNA como adventistas, né, digamos assim. Identidade adventista agora pela manhã. E talvez alguém esteja pensando, mas eu não sou adventista. Será? Aqueles que creem no advento de Cristo. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quantos aqui creem na volta de Jesus? Que Jesus vai voltar? Muito bem. Se eu fizesse uma outra pergunta, você também levantaria a mão. Então, quantos aqui são adventistas, né? Porque adventista é quem crê no advento de Cristo, na volta de Jesus. Tem muita gente que é e nem sabe ainda, né? E à tarde, 4 horas, 16 horas, nós teremos aqui um tema profético que eu julgo muito importante. Não sei se você entendeu, né, quando foi colocado aqui na tela a propaganda do Egito para a Babilônia. Alguns talvez tenham entendido, alguns talvez já tenham me visto falar sobre esse assunto, né? Mas você precisa ouvir isso aí, tá? O povo de Deus ao longo da história, e hoje não é diferente, muitas vezes tem confiado, colocado suas esperanças naquilo que não deve ser a nossa esperança. Há pessoas talvez pensando demais neste mundo, nos recursos, nos poderes deste mundo, e se esquecendo de que quando olhamos para os montes, não é de lá que vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu quero deixar aqui no ar essa questão para você vir e entender o que eu quero dizer com isso, do Egito para a Babilônia. Tem muita gente talvez saindo do Egito, mas caindo no colo de Babilônia. Isso é um perigo. Então fica combinado, 4 horas da tarde aqui na igreja, para nós, talvez a gente vá até emendar, né? Quem sabe já fica aqui para essa vigília. Muito bem. Identidade adventista. Quando a gente fala em identidade, pelo menos 4 aspectos precisam ser levados em consideração. Primeiro, a nossa história, a nossa herança, ou seja, de onde viemos. Será que somos mais uma igreja evangélica protestante neste mundo? Já não havia tantas igrejas boas neste mundo, para que mais uma, né? Ou será que tem alguma coisa diferente nesse povo, na nossa história? Então, de onde viemos? Que crenças, que doutrinas formam nossa cosmovisão, nossa visão de mundo? O que nos distingue, o que nos aproxima dos outros, né? As crenças, nossas convicções, nossa missão, o sentido para a nossa existência. Isso é importante entendermos e praticarmos. E por último, o nosso destino. Então de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Você saberia responder essas perguntas? Se alguém perguntasse para você, você é adventista do 7º dia? Legal, quero saber de você então. De onde você veio? Qual a sua origem? Qual a sua história? Depois, o que você crê? Por que adventista? E para onde você está indo? O que você crê com relação ao futuro? Aí entramos no campo das profecias, né? Sabemos responder essas perguntas? Olha só esses textos aqui na tela. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto mais importante, nós não somos daqui. Estranho dizer isso, né? Nós somos embaixadores. Embaixador está no lugar, mas não é de lá. Nós temos que nos ver como embaixadores, né? Nossa pátria está nos céus, não é aqui. E o outro texto de Paulo, que eu cito muito quando falo sobre mídia, por exemplo, é um convite, é uma admoestação de Paulo para que nós não nos amoldemos aos padrões de pensamento deste mundo, não sejamos assimilados pela cultura que nos rodeia, que a nossa cultura esteja na palavra, que a nossa forma de pensar seja a mente de Cristo. Esse é o convite de Paulo. Não se deixe moldar, formatar, assimilar, mais ou menos como Nabucodonosor tentou fazer com aqueles jovens hebreus lá em Babilônia. Ele tentou levá-los a uma assimilação, eles não se permitiram assimilar, permaneceram firmes nos princípios que tinham aprendido. Embaixadores sabem que estão no local, mas não pertencem àquele local, e a nossa pátria é celestial.
Vamos, acho que deu uma travadinha aqui, é só clicar lá no teclado, avançar, daí ele destrava. Eu quero convidá-los agora a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse 10. Não vou ter tempo assim de explorar todos os detalhes desse capítulo impressionante, mas alguma coisa eu quero extrair dessa leitura com vocês, porque é um capítulo que traz aqui a nossa história. É impressionante. E outra coisa, eu nunca vi nenhuma outra igreja trazer uma interpretação que me convencesse em relação a esse capítulo aqui. Se não for colocado na história, na moldura que eu vou trazer para vocês, ele fica confuso, fica fora de sintonia até com o próprio Apocalipse. É um capítulo que descreve uma experiência de doçura seguida de amargura. Lembrou da história? Aqui diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Interessante, algumas vezes o profeta é instruído a não contar, não escrever, né? Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E João obedeceu. Então eu fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho, devore-o. No seu estômago será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho na mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Olha para mim, resista, não leia o verso 11. Depois a gente vai ler o verso 11. Olha para cá. Até o verso 10 nós encontramos uma experiência pela qual João passa, e nós cremos que ele está aqui representando um povo. Muitas vezes o profeta faz isso, representa um povo. O único livro que na Bíblia é dito que estava selado, fechado até o tempo do fim é Daniel. Quando Daniel encerra o seu livrinho de apenas 12 capítulos, é dito assim: fecha, sela, encerra as palavras desse livro até o tempo do fim. Livrinho fechado é Daniel, mas aqui o livrinho está aberto, portanto aqui é o tempo do fim. Por isso que é dito: não haverá demora. Aqui já é um momento profético do fim. Se você ler depois os capítulos 11, 12, 13, você vai perceber isso, né? A ênfase do miolo do Apocalipse, do centro do chamado quiasma, é justamente o fim do grande conflito. Então aqui é uma experiência interessante. João, povo que ele representa, pegue o livro e devore-o. O que quer dizer isso quando a gente fala: eu devorei aquele livro? Você comeu um livro de papel? Até hoje a gente fala isso, né? Eu gosto de ler. Eu posso dizer que eu sou um devorador de livros, mas não como livro, literalmente. Eu assimilo a mensagem. Quando João assimila a mensagem, ela se torna doce na boca. Portanto, falar daquele livro, das coisas que ele aprendeu, foi uma experiência gratificante, doce. Mas depois, passada essa euforia, no ventre ele fica amargo. Fica algo não agradável como foi no início. O que será que essa visão representa? Quando foi na história que, ao estudarem, devorarem Daniel, o livro Daniel, algumas pessoas inicialmente se alegraram muito,
e depois tiveram um grande desapontamento. Acabei de dar a dica. Um amargo desapontamento. Você sabe quando foi? Então a igreja adventista surgiu de um grande desapontamento. Sim, nunca negamos isso. Surgiu mesmo. Embora os mileritas não fossem adventistas do sétimo dia, porque a igreja adventista do sétimo dia só vai ser organizada praticamente 20 anos depois. Mas a nossa origem está lá, com os mileritas, com esse grande desapontamento. E alguns pensam, mas isso é uma vergonha? Eu diria que não, porque se pensarmos bem, acho que travou de novo aqui a tela ali, se pensarmos bem, a própria história do cristianismo começa com um desapontamento, né? Começa com um desapontamento. Quando Jesus estava ali multiplicando pães, curando, ele tinha multidões o seguindo, não é verdade? Mas quando ele está na cruz, cadê as multidões? Um punhado de gente permaneceu ali fiel. A maioria fugiu, na verdade. João e algumas mulheres estavam ali aos pés da cruz. E depois um punhado de discípulos que permaneceu ali orando, clamando a Deus por respostas, foram aqueles com que que Jesus, usou para criar um movimento poderoso chamado cristianismo. Então a cruz foi um desapontamento. Eles tinham uma compreensão equivocada da missão de Cristo. E assim, acho que o pessoal quer que eu corra aqui, estão passando a tela na frente. Assim, eu já vou falar do Miller, pode deixar. Com aquele punhado de gente que permaneceu fiel, Deus suscita um movimento que a gente chama de cristianismo. Com um punhado de mileritas que permaneceu fiel, porque a maioria debandou mesmo, Deus dá origem a um movimento profético chamado de adventista. Posteriormente, adventista do sétimo dia. Não tem nada de errado nisso. Claro que o desapontamento se deu pela incompreensão daquilo que a palavra trazia. No caso dos cristãos, queriam um Messias político, queriam Jesus libertador de Roma, mas Jesus foi sempre tão claro: meu reino não é deste mundo. Importa que o Filho do Homem compareça às autoridades, seja morto, sofra na mão delas. Jesus tentou adverti-los. E depois esse desapontamento serviu quase como um peneiramento, para testar os sinceros. E no caso dos mileritas adventistas, havia advertência? Leia o verso 11 comigo agora. Olha o que diz: então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Está aí. É claro que naquele momento, para eles, isso aqui não era compreensível. Assim como não foi para os discípulos, não foram as advertências de Cristo claras para eles. Jesus tentou torná-las claras. Quando passaram pelo desapontamento, eles leram o verso 11 e entenderam: a nossa missão continua. Não é só aqui nos Estados Unidos, não é só como aconteceu com Manuel Lacunza, um padre jesuíta no Chile, que pregou também sobre o advento de Cristo, mais ou menos na mesma época. Alguns poucos na Europa. Não é só aqui. Nós temos que pregar a todo mundo, povos, multidões, nações e línguas. E graças a Deus por isso, porque essa mensagem nos alcançou aqui no Brasil, tão longe de lá, Em 1880 a mensagem adventista chegou ao Brasil, menos de 40 anos depois do desapontamento de 1844. Bem, origem, história, não tem como não falar de Guilherme Miller, William Miller, porque ao mesmo tempo que ele foi um pregador, sem querer ter sido, foi também o grande responsável pelo desapontamento, digamos assim, sem querer também ter sido. Miller, resumindo bem assim a história, porque é uma história muito bonita, ele nasceu no lar batista, depois se tornou um deísta. Deísta é quase um ateu, é alguém que até crê que Deus existe, mas para eles Deus não se interessa pela história da humanidade. Deus foi embora. Na guerra de 1812 contra a Inglaterra, Miller foi convocado, e ele era um homem tão justo, tão correto, que alguns homens, acho que uns 30 homens, aceitaram ir com ele, se fosse com ele, para a guerra. Estados Unidos não tinha exército, eram milícias mal armadas, sem estrutura. Era uma guerra perdida contra o exército inglês, que era bem treinado, de séculos de batalhas, Era forte, e eles tinham quase certeza que iam perder a guerra e voltariam a ser colônia da Inglaterra. Mas contra todas as perspectivas,
Eles vencem a batalha, derrotam os ingleses, e Miller volta da guerra abalado com isso. Em que sentido abalado? Ele percebeu que a mão de Deus estava ali, que Deus queria sim que nascesse uma nação que fosse livre. Por um tempo tem sido, né? Em que houvesse liberdade de culto, liberdade religiosa, não mistura entre Estado e igreja, e aquela nação prospera. E Miller volta vivo, preservado em vida, e aquilo mexeu com ele. E ele decide então estudar a Bíblia com seriedade. Será que esse livro tem razão? Todos deviam fazer isso. Pega a Bíblia e a Bíblia somente. Foi o que ele fez. Tem aqui até uma foto da casa dele, né? Hoje é um museu, um local muito inspirador. Como Miller não teve mais ambiente na sua igreja anterior, e nenhuma igreja praticamente, ele construiu uma capelinha no terreno dele, está ali, né? E ali ele ficou com a sua família adorando a Deus. Ele morreu poucos anos depois do desapontamento. E segundo Ellen White, ele está salvo. Deus olhou para ele com muito carinho, né? E ali tem a Rocha da Ascensão, atrás daquela propriedade, onde alguns mileritas estavam ali esperando a volta de Jesus, e ficaram tremendamente desapontados. Não foi fácil, né? Foi uma experiência amarga esta aí, sem dúvida nenhuma. Miller, ele começa a estudar, ali está o quarto dele, né? Naquela casa, está preservado. Sobre aquela mesa de estudos tem a Bíblia, uma concordância bíblica de Cruden, e ele estudou a Bíblia verso por verso, e a proposta dele era não avançar até que entendesse tudo o que estava lendo, até que ele se depara com um texto que mudou a vida dele e mudou a história dos Estados Unidos e do mundo, por que não dizer assim? Lembra qual foi? Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Naquele tempo eles entendiam que o santuário fosse a terra. Se a terra vai ser purificada, é com fogo, é a volta de Jesus. Olha o pensamento. Então nós temos que entender quando é que essa profecia tem fim. E foram para os cálculos, e foram para a Bíblia, e Esdras, Daniel, e eles foram assim bastante dedicados a esse estudo, e chegaram à conclusão de que a purificação do santuário /terra seria em 1843, depois um ajuste no cálculo os levou a 1844, precisamente 22 de outubro. Estudaram sobre o santuário de Israel, estudaram um monte de coisas. Só que não aconteceu, como sabemos. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse grande desapontamento, que ano passado nós recordamos, né? 180 anos do grande desapontamento, ainda estamos aqui, infelizmente, né? Eu fiz uma live no meu canal com o pastor Tim, Alberto Tim, com o chefe da redação da CPB, o pastor Wellington, meu chefe. Foi uma live bem interessante, bem esclarecedora. Está no meu canal, é só você colocar no buscador 180 anos, você encontra essa live ali, tá bom? É importante conhecer sobre isso, até porque tem muita gente falando mentiras por aí na internet a nosso respeito, coisas muito estranhas e equivocadas, né? Enfim, a verdade não teme o escrutínio, né? A verdade é a verdade. Miller descobriu uma grande verdade. Dali pouco tempo Jesus estaria voltando. E agora, o que você faz com isso? Guarda para si? Mas ele tinha medo de pregar. Ele não era um pregador, ele era um fazendeiro, ex-militar. E ele começa a brigar com Deus. Não, Senhor, não é para mim isso, manda outro. Tipo Moisés, né? Manda outro. Até que ele faz um acordo com Deus. É perigoso fazer acordo com Deus, tá? A gente sempre perde, né? No bom sentido. E ele falou assim para Deus: tá bom, Senhor, era um sábado de manhã cedo, se aparecer alguém aqui em casa agora, para me convidando para pregar sobre o que eu estou descobrindo aqui na Bíblia, eu vou. Sentou na cadeira de balanço e ficou tranquilo. Quem ia aparecer? Aquele local até hoje é isolado, tá? Fica um local bem afastado da cidade, e no século XIX muito mais, era longe de tudo. Meia hora depois alguém bate a porta. Miller acha estranho, né? Abre a porta, é o sobrinho dele, o Irving. Sobrinho, o que você faz aqui essa hora da manhã? Tio Miller, papai pediu, pai dele é pastor da igreja batista, papai pediu para vir aqui convidar o senhor para pregar na igreja dele
hoje à noite sobre essas coisas que o senhor está estudando na Bíblia. E agora? Detalhe, mais de 10 quilômetros. Isso quer dizer que quando Miller estava orando, a oração já estava sendo cumprida por Deus. Como não crer que Deus estava conduzindo tudo, gente? Miller vai para trás da casa, naquela pedra, naquele bosque, né, que fica ao lado da casa, na verdade, do lado, chora, planteia, reclama com Deus, mas no fim das contas aceita a missão. Tá bom, eu vou. E a história começa a ser mudada. Várias conferências públicas, várias igrejas abrem as portas para mensagem millerita. Ficou conhecida assim por causa de Miller, millerita. Tem uma figura importante também que nem sempre é lembrada nessa história. A Rachel, ou Raquel Oakes, uma senhora batista do sétimo dia, mudou-se para essa localidade ali, que fica em New Hampshire, Washington, não a capital, uma cidadezinha pequena com esse mesmo nome. E um dia, assistindo a pregação do pastor Wheeler, ele pregou sobre os 10 mandamentos. Aí está a igrejinha, do lado tem um pequeno cemitério, a Raquel está enterrada ali. Frederick Wheeler pregou sobre os 10 mandamentos, naturalmente que falou sobre domingo, era uma igreja que guardava o domingo, e aí a Raquel, no fim do culto, com todo o respeito, fala assim: pastor, tem um detalhe que não está correto no que o senhor falou hoje. Sim, irmão, o que foi? O dia do Senhor é o sábado, por isso. Ela estuda a Bíblia com o pastor Frederick Wheeler, e olha que homem sincero, ele aceitou a mensagem. E dali pouco tempo, praticamente toda aquela igreja tornou-se guardadora do sábado. De modo que esta igreja aí, esse prédio, é considerada a primeira igreja adventista do sétimo dia no mundo, porque era millerita e passou a guardar o sábado. Então, milleritas sabatistas. Lá, uns 300 e poucos quilômetros de distância, ali em New Bedford, Fairhaven, em Massachusetts, um senhor muito distinto, muito inteligente, ouviu falar dessa mudança na igreja, guardando o sábado. O que aconteceu? O nome dele? Joseph Bates. Lembra dele? O capitão Bates. Ele pega o seu carro, não tinha carro. Ele toma um avião, não tinha avião. Ele vai a pé, sei lá, de carroça, de algum jeito, 300 quilômetros, para saber o que estava acontecendo lá. Eu quero que você preste atenção num detalhe que me emociona toda vez que eu estudo isso. A dedicação deles à verdade, o compromisso com a verdade. Se é verdade, eu quero saber, eu quero viver isso, nem que eu tenha que andar 300 quilômetros. Eu viajei agora com a minha esposa e com meu filho 150 quilômetros, mas foi de carro, com ar-condicionado, viemos rapidinho até. Olha como ele foi para lá. E Bates passa ali um tempo naquela comunidade, estuda a Bíblia com eles e volta para Fairhaven como um guardador do sábado. Amém? Inclusive tem uma cena muito interessante. Ele está cruzando uma ponte entre New Bedford e Fairhaven. Não tem mais a ponte lá agora, é só tem um pedaço de terra assim que vai para dentro do mar, né? A gente tem organizado algumas viagens para lá de vez em quando. Fiquem atentos nas redes sociais aí, viagens para visitar esses lugares, é uma inspiração. E aí ele está cruzando aquela ponte e o indivíduo pergunta assim, um jovem: Capitão Bates, quais são as novidades? Quais as novas? Ele era um homem muito informado, vivia viajando pelo mundo, era um jornal vivo, né? Aí o capitão responde assim: amigo, as novas são que o sábado é o dia do Senhor. E conta que a história que aquele jovem depois tornou-se também um converso, né? Bates estudou a palavra com ele. Deus dá a Joseph Bates um sonho. No sonho Deus diz: vá pregar em Battle Creek. Battle Creek, uma vila, 1.500 quilômetros de distância. Agora Bates pegou um avião. Não tinha avião, foi de carroça, cavalo, 1.500 quilômetros. Quando ele chega a Battle Creek, e agora, senhor, o que eu faço aqui? Teve uma ideia. Ele foi até a agência de correios e perguntou ali: amigos, quem é o homem mais honesto aqui dessa cidade? Eles pensaram bem: se alguém aqui é honesto, é o senhor David Hewitt. David Hewitt, está ali a plaquinha com o nome dele, é uma réplica da casa dele lá na vila histórica em Battle Creek. Capitão Bates põe no Waze o endereço
Ele vai atrás da casa do David Hewitt, chega lá de manhã cedo, bate a porta, o senhor David atende. Muito prazer, meu nome é Joseph Bates e eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Pois não, pode entrar. Incrível, já estava esperando por ele. Dali a algum tempo aquela família torna-se também adventista do sétimo dia. Alguns anos depois os líderes da igreja estavam reunidos numa comissão para escolher o nome da igreja. Não tinha o nome ainda. Eles achavam que não precisava de nome, não precisava nem se organizar, mas a realidade se impôs e eles perceberam que precisavam sim se organizar. Que nome vamos dar para a nossa igreja? Eles não queriam fundar uma igreja, nunca foi esse o propósito. Aí alguém sugeriu, que tal Igreja de Deus? Mas todo mundo é Igreja de Deus, é muito vago esse nome. Que tal isso, que tal aquilo? Aí de repente alguém levanta a mão e dá uma ideia. Eu tenho uma sugestão. Pois não, senhor? Que tal Igreja Adventista do Sétimo Dia? Pensaram, que interessante esse nome. Olha que nome bonito até. Resume a nossa esperança, a nossa fé. Sabe quem deu esse nome? David Hewitt. Foi a ideia dele. Então o homem mais honesto de Battle Creek deu o nome da nossa igreja. E depois Ellen White acabou confirmando, não, era a vontade de Deus mesmo que tivéssemos esse nome denominacional. Portanto, meus queridos, os mileritas não cometeram um erro maior do que os discípulos quando imaginaram que as profecias previam que Jesus viria como rei no ano 31. Depois que entenderam tudo, pregaram o evangelho como nunca. Os discípulos e os adventistas também. Hoje estamos espalhados em todo o planeta, graças a Deus. Temos rádios, TVs, pregamos na internet. Não somos a igreja maior do mundo, nem a mais forte, mas temos feito um trabalho que, louvado seja Deus, é bem grande. Às vezes até maior do que as nossas pernas, né? Louvado seja Deus. Começou assim, ó, esse era um cartaz que foi elaborado lá pelos mileritas, imprimiram uns 300 desse aí, usavam nas campanhas públicas de evangelismo. Era o PowerPoint da época. Hoje a gente usa Prezi, PowerPoint, essas coisas, mas a ideia é a mesma, né? Você vê ali Daniel 2, Daniel 7, 8, né? As bestas do Apocalipse. Esse é o nosso DNA, meus irmãos. Se perdermos isso de vista, nos tornamos como quaisquer outros. Nossa história, ela tem que ver com as profecias. A origem desse movimento é associada com a volta de Jesus. Então, o nosso DNA, a nossa origem, ela é profética, né? Se você quiser entender um pouco mais sobre a questão do santuário, que depois Hiram Edson entendeu o que aconteceu de fato naquele dia, o erro não foi a data, o erro foi o entendimento do que tinha acontecido na data. Então aí tem 2 lives no meu canal com o pastor, uma delas com o pastor Paroski, Wilson Paroski, explicando o que aconteceu no Santuário Celestial em 1844. Você tem que entender isso. Se você é adventista, você tem que entender isso. Tem muita gente que não compreende e nos acusa de coisas que nós nem cremos, né? O pior é isso, quando nos acusam daquilo que nós cremos, está tudo certo, mas quando batem no espantalho, aí é ruim, né? Eu nem creio nisso, você está me acusando de uma coisa que eu não creio. Aí fica bem estranho, né? Olha só que interessante, que nome interessante. Em inglês fica até melhor. Seventh Day Adventist Church. O nosso nome aponta para a nossa origem e para o nosso destino. Percebeu? Olha que interessante. Seventh Day. Nós cremos que o sábado é o memorial da criação. E portanto nós somos criacionistas. E por causa disso, nós cremos que a criação aconteceu na terra, sim, da vida na terra, em 6 dias literais de 24 horas. Para nós, Adão e Eva existiram. Para nós, o pecado deu origem à morte. E por causa disso, Jesus teve que vir à terra morrer por nós. Percebe as implicações? E por que é importante lembrar disso? Porque muitos cristãos hoje, eu acho que a maioria, não crê mais nisso. A maioria dos cristãos hoje é evoteísta. O que é isso, pastor? Tenta misturar Darwin com Deus. Tenta misturar evolucionismo com a Bíblia. E para eles, então, os dias da criação são eras. Não são 24 horas literais. E, portanto, o sábado não tem sentido mais nenhum. Mas é estranho que Deus tenha colocado no mandamento dos 10, né? Lembra-te do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há.
O motivo por que nós guardamos o sábado é porque nós cremos que Deus criou o universo, Deus criou a terra e Deus criou a vida na terra, e a criou em 6 dias literais de 24 horas. Jesus falou de Adão e Eva como personagens reais. Jesus se referiu ao dilúvio como um evento real. Portanto, eu fico com Jesus. Ele era criacionista também, claro, óbvio. O nosso nome denominacional aponta para a nossa origem divina. Deus nos criou. Adventist Church, igreja adventista que aguarda o advento. Então isso aponta para o nosso destino. O nosso nome resume tudo: de onde viemos e para onde estamos vindo. E o nosso logotipo, o que nos fala? Tanta coisa linda, tanta coisa linda. Vamos começar? O centro dele, tem o que ali no centro dele? A cruz. A cruz para nós é o centro. A cruz fala de graça, de salvação, do amor de Deus por nós. É lamentável que alguns irmãos protestantes, evangélicos e até católicos acham que nós somos legalistas, que nós pensam que nós cremos que somos salvos pela lei. Isso é um absurdo. Uma das coisas que mais me atraíram no adventismo, porque eu não nasci no lar adventista, foi justamente a libertação pela graça de Cristo. Eu cria no purgatório, eu cria no inferno eterno, eu cria nessas coisas, e dá até medo de Deus quando você pensa nisso. Foram os adventistas que me mostraram que a cruz é o centro, que Jesus é o nosso Salvador, que eu não preciso de penitências, que eu não preciso de me submeter a um autoflagelamento ou coisa parecida para ganhar pontos do céu. Os adventistas que pregam o evangelho eterno me disseram: não precisa disso, Jesus já te salvou. Mas os adventistas também me disseram: os salvos amam tanto Jesus que querem obedecer a Jesus. Isso é santificação, justificação, santificação. E aí eu entendi que a lei é uma bênção. Eu entendi que a lei deve ser obedecida por amor, pelos salvos e não para ser salvos. E nós temos aqui com a cruz a Bíblia aberta. É uma igreja que está fundamentada na Bíblia. Se eu encontrasse alguma crença adventista que não estivesse na Bíblia, eu pulava fora, como pulei antes de onde eu estava. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu louvo a Deus, porque esta é uma igreja bíblica. Por isso a Bíblia está ali aberta, na base do logotipo. E saindo da Bíblia e da cruz, o que você vê? O que você vê? Chamas, 3 labaredas. Você pode entendê-las como as 3 mensagens angélicas, você pode entendê-las como a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão trabalhando pela nossa salvação. E ali você percebe que há um globo oculto. Elas estão circundando a terra e apontando para cima, a volta de Jesus. Essa mensagem tem que alcançar o mundo. Que bom que nos alcançou já. Que símbolo significativo, que bonito. O nome e o nosso logotipo, eles representam muito para nós, porque eles resumem, em nome e de forma pictográfica, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa origem, o porquê estamos aqui. Maravilhoso isso, né? Então veja só, nossa identidade. Estão com fome? Tem um fenômeno orgânico que acontece comigo: quando eu prego eu não tenho fome. Então eu estou de boa. Não sei você, mas hoje é sábado, né? É o dia de ficar em paz. Se quiser jejuar, pode fazer isso também. Vocês me concedem, pastor, mais uns minutos? Me concedem? Pelo menos uns 9 minutos? Pode ser? Tá. Olha só, nós somos teístas. Portanto, não somos ateístas nem deístas, porque nós cremos em um Deus pessoal. Então, adventista é teísta. Mas nós somos também cristãos, diferentemente dos budistas, hindus, judeus, muçulmanos, porque nós cremos que Jesus é o nosso Deus e é o nosso Salvador. Além de teístas e cristãos, nós somos protestantes. Sim, somos protestantes, porque nós cremos nos fundamentos do protestantismo: sola scriptura, sola gratia, sola fide, tota scriptura. Conhece isso? Nós cremos nesses fundamentos do protestantismo. Não podemos ser chamados de não protestantes ou de seita, como alguns querem. Mas também somos o quê?
adventistas. Nós somos geralmente julgados pelo que temos a mais e não por ter menos, porque nós cremos na criação e na recriação do mundo. Por isso somos adventistas. No livro Afirmando a Nossa História, Nossa Identidade, foi lançado pela editora adventista da Argentina, diz o seguinte: olhamos para trás para compreender nossa origem, centrando nossa teologia no evento da cruz, e olhamos para frente desejando a segunda vinda de Jesus e o estabelecimento do seu reino, caracterizado pela vida eterna, a alegria, a paz e a segurança. Esses somos nós, o povo da esperança. O povo da esperança. O que mais podemos dizer a respeito disto? Missão. Não preciso nem ler isso aqui, vocês conhecem muito bem. A nossa missão é pregar as 3 mensagens angélicas. E é triste ver que mais ninguém está pregando sobre isso. É triste ver que hoje pouquíssimos, além de nós, estão pregando que a criação é do jeito que está na Bíblia e que Jesus voltará em glória e majestade. Se nós pararmos de pregar, quem vai pregar? Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos os que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo o quê? Em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? É vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E depois segue dizendo que caiu a grande Babilônia, que a todos tem dado de beber do vinho da ira da sua prostituição. Então a mensagem angélica, ela tem 2 partes, digamos assim. E Ellen White diz que é a coisa mais importante que temos que pregar. Que bom que nós temos a ADRA, que nós temos o Vida por Vidas, que nós temos o Mutirão de Natal. É uma igreja que não fica só esperando o futuro e não fazendo nada no presente. Isso é maravilhoso. É um povo que aguarda enquanto aguarda faz, trabalha, como quase ninguém também tem feito, né? Onde há tragédias, estamos lá. Onde há fome, estamos lá. Que essa igreja seja assim também. Olhe em volta da comunidade, o que está sendo necessário aqui? Se a igreja da Vila Maria desaparecesse como um passe de mágica de repente, faria falta aqui? A comunidade, os vizinhos diziam: que pena, era tão bom tê-los aqui. É um exercício que temos que fazer, né, pastor? Sempre. Faríamos falta? Então é uma igreja que trabalha, mas não pode esquecer que a missão mais importante que temos é pregar as 3 mensagens angélicas. Uma parte delas é anúncio. Voltemos a adorar o Deus verdadeiro. Voltemos a ser fiéis ao Deus Criador. E não é por acaso que João, quando fala ali no início das 3 mensagens angélicas, ele pega uma frase que está lá em Êxodo 28-11, do mandamento do sábado, e traz para o Apocalipse, quando diz assim: aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, faz parte dessa mensagem falar do sábado. E é por isso que o diabo odeia tanto o sábado. Já percebeu isso, nossos irmãos evangélicos por aí? Está tudo certo com o 1º mandamento, está tudo certo com o 2º mandamento, está tudo certo com o 3º mandamento, está tudo certo com o 5º mandamento, 6º mandamento, mas quando chega no 4º, levanta até uma raiva. Isso é legalismo, isso está errado. Mas espera aí, que Deus é esse que muda? Um mandamento tão importante que diz: lembra-te. Esqueceram? E somos acusados de um monte de coisas porque queremos ser fiéis à palavra. Faz parte das 3 mensagens angélicas pregarmos sobre o sábado, queiram ou não, gostem ou não, e mostrarmos que o sábado é uma bênção para nós, para qualquer um que queira guardá-lo. Mas tem também a denúncia, né? Eu vou correr aqui, me empolguei, tinha bastante coisa, viu? Temos também a denúncia: Babilônia caiu, saia dela, povo meu. Sabe que esse foi um verso que mais me impactou quando eu estava estudando a Bíblia, porque eu queria reformar a igreja da qual eu pertencia antes. Se fosse preciso, eu queria até falar com o Papa. Acabei de falar qual era. Porque eu tenho muitos amigos e irmãos queridos lá. Uma coisa é o sistema, outra são as pessoas. Mas aí quando eu li Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para não participar dos pecados dela, eu entendi que eu não podia mais ficar. Babilônia está ruindo, Babilônia está corrompida, e as pessoas têm que ouvir essa mensagem.
por mais dura que ela seja. Mas Deus tem povo dele lá também. Você percebeu o que diz o texto? Sai dela, meu povo. A maioria do povo de Deus não está aqui ainda. Forte isso, né? E muitos dos que estão aqui, infelizmente, vão sair daqui. Já tem gente saindo e infelizmente se tornando os piores inimigos da igreja. Ex-pastores, ex-membros de igreja, porque eles nos conhecem. E a pessoa tem aí uma mágoa com alguma coisa, e a igreja não é perfeita, obviamente, somos seres humanos. Ela sai com uma mágoa e depois tenta achar justificativa doutrinária para acusar a igreja. É tão triste isso, né? Mas isso acontece desde sempre, desde que o povo de Deus existe. O fato é que muitos sairão, mas muitos mais entrarão, virão. Você está pronto para esse fenômeno? Quando a chuva serôdia começar a vir com poder, multidões, no Pentecostes, na chuva temporã, milhares se convertiam num dia. Pense no que vai acontecer quando vier a chuva final, a chuva serôdia. Milhões se converterão. E você vai ter que sentar do lado deles e dar espaço para eles e recebê-los com todo amor, com todo carinho, e vamos até o fim juntos. Sai dela, povo meu. Queridos, eu quero concluir aqui com uma última reflexão com base em alguns poucos textos bíblicos. Quem é você? Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Afinal de contas, aqui está. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A nossa identidade começa no fato de sermos criados à imagem de Deus. Você não é um animal racional, você é filho de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Segundo ponto, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A identidade cristã envolve transformação e renovação em Cristo. O diabo tentou manchar essa identidade nossa de filhos de Deus, mas Jesus corrigiu isso. Jesus apagou as manchas na tela bonita que Deus fez, na pintura bonita, e restaurou o quadro. Nova criatura. Velha criatura, nova criatura. Quem você é? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os cristãos são escolhidos por Deus e têm um propósito aqui, neste mundo. Nação santa. Que mais? Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não salvos pelas obras, mas para as boas obras. Percebeu a diferença? Salvos pela graça para praticar boas obras. Nós somos criados então para cumprir um propósito divino. Colossenses 3:3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa verdadeira vida e identidade estão em quem? Em Cristo. Em Cristo. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A identidade cristã transcende este mundo e se fixa no céu. Você quer ter uma identidade verdadeiramente cristã? Aí na tela está o segredo, que não é segredo. Ellen White escreveu: Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Jamais poderemos igualar o modelo, podemos, porém, imitá-lo e assemelhar-nos a ele de acordo com a nossa capacidade. Pela contemplação nós somos transformados. Se você quer ser como Jesus, essa é a nossa identidade, ande com Jesus, viva com Jesus, beba da fonte que fala autorizadamente de Jesus, a palavra. Ore todos os dias, todo o tempo, orar sem cessar, comunhão constante com Ele. Assim você vai ser menos semelhante ao seu velho eu e mais semelhante a Jesus cada dia. Se eu fosse resumir tudo que eu falei até agora numa palavra, numa frase, quem sabe, qual é a nossa identidade adventista? Numa palavra: Cristo. Cristo. E um dia vamos vê-lo face a face.
Um dia, por ser tão parecidos com Ele, não teremos mais lugar aqui. Nosso lugar será lá, com Ele. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós ouvimos a Tua voz nos chamando para reconsagrarmos a nossa vida a Ti, nos lembrarmos da nossa origem, do porquê estamos aqui, de para onde estamos indo. Nós esperamos um novo lar, um outro viver, e é para lá que nós estamos indo e queremos levar muitas pessoas conosco nesta caminhada. Pai querido, abençoa, mais uma vez eu te peço, esta igreja de Vila Maria, todas as igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que elas sejam um local de salvação, uma luz onde estão plantadas. Pai querido, usa-nos poderosamente como teus instrumentos, e que venha logo esse dia, é o nosso grande anseio. Nós oramos pedindo também que tu nos tragas de volta aqui à tarde, às 16 horas, 4 horas da tarde, para estudarmos um pouco mais a tua palavra. E oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém.